Gente, em nome de Jesus, esta noite, nós vamos dar sequência àquele assunto que nós iniciamos semana passada, sobre de quem depende a nossa vitória. Fala, de quem depende a minha vitória? Nós aprendemos aqui o quê? Que depende de duas pessoas. Primeiro, de mim. Por quê? Você não vê Deus dizendo, eu vou te levantar. Ele diz, levanta, desperta, decide vencer, decide sair do fundo do poço. Amém? Agora, quando você levanta, você decide vencer, você decide romper, aí Deus diz, agora pode contar comigo, pode contar com a minha graça, pode contar com o meu favor, com a minha mão forte sobre você. Eu vou te tornar um vencedor. Fala glória a Deus. E hoje, eu encerrei semana passada com a seguinte pergunta: quais são as armas usadas nesta guerra? Porque nós estamos em uma batalha constante. A Bíblia Sagrada chama Deus de o Senhor dos Exércitos. Como? Olha só, é o Senhor da guerra. E é Ele que nos dá vitória, é Ele que nos torna vencedores. Então, quais as armas? Antes da gente entender que armas são estas, é importante a gente entender que muitas pessoas imaginam que nestas lutas é Deus que fará todo o trabalho. Tem pessoas que sentam, que oram e dizem, Senhor, vem e faz. Deus vem e opera. Deus vem e me dá vitória. Ele vem? Vem. Porém, o trabalho não depende apenas de Deus, como eu falei semana passada aqui. Depende dele e da nossa atitude. Amém? Nesta batalha, nossa atitude é indispensável. Fala, nessa batalha, a minha atitude é indispensável. Se você não agir, Deus não age. O povo está parado às margens do Mar Vermelho. O povo pergunta para Moisés, Moisés, e agora? Deus nos trouxe aqui para morrermos? É porque não tem sepultura suficiente no Egito? Aí Ele nos trouxe aqui para morrermos às margens do Mar Vermelho? E Ele diz, fiquem calmos, porque hoje vocês vão ver o livramento de Deus. Mas Moisés vai falar com Deus. Se Deus diz, Moisés, por que você está clamando? Fala para o povo que marche. A vitória vem de Deus, mas o povo tinha que marchar. O povo tinha que agir. O povo tinha que levantar as tendas. O povo tinha que carregar os animais. O povo tinha que se preparar com cajado, com vara, com bolsa, com as suas crianças, com tudo que eles tinham, e partir. Deus não iria vir para pegá-los nas mãos e a fazê-los atravessar o mar. Isto era papel deles. Papel de Deus abrir o mar. Papel de Deus fazer que o mar secasse e eles pudessem passar em terra seca. Papel de Deus era poder confundir o seu inimigo
e fazer que o caminho ficasse claro durante toda a caminhada. Mas o papel do povo era levantar e caminhar. Amém? Está entendendo? Fala, Deus faz o que eu não posso fazer. Agora, aquilo que é para mim fazer, Deus não faz. É minha responsabilidade. Amém? Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 15, verso 7. Mas esforçai-vos. Vamos ler todos juntos, vamos lá. Esforcem-se, não se desfaleçam, porque a vossa obra, o vosso trabalho, a vossa luta tem o quê? Uma recompensa. Perceba que é para aquele que não desfalece no caminho, aquele que não desiste de lutar, aquele que não desiste de se esforçar, é aquele que é esforçado e vai em frente. A sua obra, o seu trabalho, a sua luta tem uma recompensa. Então não desista. O Senhor é contigo. Fala glória a Deus. Esforço é necessário para que possamos alcançar a vitória. Grave isto. Esforço é necessário para que possamos alcançar a vitória. Não é de braços cruzados, é com esforço, é com dedicação que nós vamos alcançar as nossas vitórias em todas as áreas da nossa vida. Amém? Olha o que Deus fala para Josué, Josué 1:1-4. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Josué era quem? Filho de Num, auxiliar de Moisés. E Deus veio falar com Josué quando Moisés morreu. Aquele que era o seu pastor, que era o seu líder, morreu. Ele assume o lugar e Deus veio falar com ele. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Veja bem, Moisés está morto, você agora é o líder. Mas para que você possa fazer esse povo herdar a terra, faça o quê? Esforce-se, né? Prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Próximo. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Aleluia! Tudo será vosso, mas para isso prepare-se. Quem vai tomar posse é vocês. Eu disse que a terra é de vocês. Eu disse que vou dar de herança para vocês. Eu prometi para Abraão, mantive a promessa com Jacó, com Isaac, mantive a promessa com Jacó, com os filhos de Jacó, falei para Moisés também essa mesma promessa. Agora cabe a vocês tomar posse. Deus quer te abençoar, mas nós é que temos que tomar posse desta bênção. Amém? Nós não podemos ficar parados, temos que agir. A bênção pertence àqueles que se esforçam, àqueles que se dedicam. Aleluia! Por isso o Senhor ordenou a Josué o quê? Verso 7. Somente esteja forte, seja forte muito, e tenha o quê?
Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem. Gente, presta atenção. A terra é de vocês. Mas seja o quê? Seja forte. Seja o quê? E corajoso. Tem algum covarde aqui? Covarde fica sem bênção. Olha que Deus fala para Josué: não seja covarde. Está com medo por quê? Sou eu que estou te mandando. Vou estar com você. Mas seja forte, seja corajoso, tendo cuidado de fazer o quê? Obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Existem regras. Não se desvie dela, nem para que você seja bem sucedido por onde você andar. Quer ser abençoado? Seja esforçado, seja forte, seja corajoso e obedeça a palavra de Deus. Muitas pessoas imaginam que basta orar. Muitas pessoas imaginam que basta ter uma promessa. Muitas pessoas imaginam que basta estar na igreja. Muitas pessoas imaginam que basta ter uma Bíblia aberta dentro de casa, lá na estante, no Salmo 91, no Salmo 23, que tudo vai dar certo. Não vai. Você precisa ser forte e corajoso para lutar. Você precisa ser forte e corajoso para colocar em prática o que a palavra de Deus te ensina. Porque se você não viver de acordo com o que as Sagradas Escrituras ensinam, Deus não tem compromisso com você. Amém? Está entendendo? Então precisamos entender que se queremos vencer, precisamos observar a palavra de Deus e não fazermos as coisas de qualquer jeito. Tem gente que inventa, cria moda. Deus não está preocupado com as modas que criam. Ele tem compromisso com a sua palavra, com o que ele disse, com o que ele falou, com o que ele prometeu. A promessa é dele, mas a posse é nossa. Aleluia! É isso que Paulo alerta a Timóteo quando lhe escreve sua segunda carta. Olha o que ele diz, 2 Timóteo 2:1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Presta atenção. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também o quê? Capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Perceba que Paulo recomenda algumas coisas a Timóteo. Que coisas são essas que ele recomenda? Primeiro, ele diz: fortifique-se na graça. Fortifique-se. Timóteo, você é jovem. Timóteo, você tem uma bênção. Timóteo, Deus está com você. Timóteo, você é um homem de fé. Mas deixa eu te alertar: fortifique-se na graça. Graça significa favor não merecido. Você não merece, Timóteo, mas Deus te concede esta infinita misericórdia de estar com você. A sua mão vai estar com você, a graça de Deus vai estar com você, a bênção de Deus vai estar com você. Então se fortaleça nessa graça.
Timóteo, saiba que não é você com a sua sabedoria, com a sua força, com o seu vigor da juventude que vai fazer as coisas. É Deus através de você. É Deus através de você. Os dons que estão em você, Timóteo, irão fazer a obra. Os dons do Espírito Santo irão fazer a obra através de você, qual você não pode fazer, mas Deus pode, através de você, realizar. Esta graça, como nós precisamos ou como nós podemos nos fortalecer nela, buscando a Deus de todo o nosso coração. O que Paulo está dizendo? Ore. O que Paulo está dizendo? Tenha intimidade com Deus. O que Paulo está dizendo? Tenha conhecimento de Deus, tenha conhecimento de Cristo e tenha intimidade com o Senhor. Fortaleça-se na graça. Amém? Não tente vencer sozinho. Semana passada nós vimos o que Davi disse em Salmo 60, 12. O que é que ele diz? É em Deus que nós faremos proezas. É em Deus que nós faremos o quê? Proezas. Porque é Ele que pisará os nossos inimigos. É Ele que te faz vencer. Na tua área financeira, na tua família, nos teus negócios e na tua vida com Deus. Não importa qual sejam os problemas que você enfrenta, é em Deus que você vai vencer. É Ele que te torna um vencedor. É Ele que te torna vitorioso. Então fortaleça-se nele. Aleluia. Segundo, ele diz, lembre-se de ensinar o que tinha aprendido. Lembrar-se que ele tenha aprendido para ensinar também aqueles que pudesse passar a outros, aqueles que eram fiéis. Ele recomenda, olha, Timóteo, você sabe aquilo, você lembra daquilo que eu te ensinei? Diante de tantas testemunhas, pessoas sabem, são testemunhas de tudo aquilo que eu ensinei para você. Lembre-se de passar para outras pessoas aquilo que eu ensinei para você. Por quê? Tem gente que aprende e guarda. Não, ninguém precisa saber o que eu sei. Jesus ele diz o seguinte, ó, dai e ser-vos-á dado. Aquilo que Deus te dá não é para você. É para que você possa abençoar outras pessoas. Tem gente perto de você que precisa daquilo que Deus tem dado a você. Amém? E quando eu ensino, quando eu testemunho a outras pessoas acerca de Deus, daquilo que Deus tem feito comigo, daquilo que Deus tem operado na minha vida, a minha fé é fundamentada. A minha fé é fortalecida. Eu cresço na graça de Deus, porque na medida que eu falo para outra pessoa, Deus trata comigo, e ao mesmo tempo trata com aquela outra pessoa que está me ouvindo falar do testemunho que eu estou dando. E quanto mais eu faço, mais Deus me abençoa. Amém? O que aconteceu com Jó? A Bíblia diz que Deus virou o seu cativeiro quando ele orou pelos amigos. Foi quando ele orava pelos amigos que Deus mudou a sua vida. Então não se preocupe só com a sua vida, se preocupe com a vida daquela pessoa que está perto de você, que também precisa do socorro de Deus. Porque Deus te chamou e te abençoou para que você também seja bênção. Olha, quando Deus chama Abraão e diz, sai da tua terra, do meio da tua parentela, eu vou te abençoar, Abraão. Mas depois que eu te abençoar, você vai ser uma bênção. E ser uma bênção é fazer que aquilo que Deus nos dá possa alcançar outras vidas, outras pessoas. Quantas pessoas estão perto de nós, no trabalho, na rua, que precisam da graça de Deus?
do socorro de Deus, da palavra de Deus, do testemunho que nós temos vivido. Então fala, conta para os outros o que Deus tem feito na tua vida. Amém? Quando João encontrou Natanael, ele não foi pregar um sermão para Natanael. Ele chega para Natanael e diz: Natanael, encontramos o Cristo, aquele que Moisés e os profetas falaram. Natanael disse: de onde ele é? Isso é de Nazaré. Isso o quê? De Nazaré? E vem alguma coisa boa dali? Ele não discutiu. Vem e vê. Eu não vou discutir com você, Natanael. Venha e veja. Ele foi, viu e confessou que Cristo era o Filho de Deus. Aleluia. Meus amados, não precisa muitas palavras, mas aquilo que Deus tem feito com você, aquilo que Deus tem operado na tua vida, passa para outras pessoas. Aquilo que Deus tem dado a você, transmita a outras pessoas. Elas vão também ser abençoadas e vão passar para outras pessoas. E aos poucos, cada vida, cada pessoa nessa sociedade vai sendo tocada, impactada com a graça e com o poder de Deus. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus quer de mim, que Deus quer de você, que Deus quer de todos nós. Aleluias. Mas Ele também recomenda suportar e não fugir dos sofrimentos ou aflição como um bom soldado. Suportar o quê? Sofrimento, aflição, como um bom soldado. Gente, é comum neste mundo você enfrentar dificuldades. Não fuja delas, não. Deus permite que você enfrente para que você se fortaleça, para que você possa ter experiência com Ele. Não foi isso que Jesus disse? João 16:33? Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Eu disse para vocês essas coisas, tudo que Ele ensinou até aquele momento. Ele disse: eu falei tudo isso para que vocês possam ter paz, segurança em mim. Por quê? Neste mundo vocês terão aflições. Vocês vão ter segurança em mim, porque neste mundo vocês terão aflições. Por isso vocês têm que ter segurança naquilo que estou falando para vocês. Porque o mundo é complicado. No mundo tereis aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Aflições, todos nós enfrentamos e vamos enfrentar. Enquanto estivermos aqui, as aflições irão acontecer, irão existir. Mas não baixe a cabeça, não desfaleça pelo caminho, porque a vitória, como nós ouvimos semana passada aqui, são daqueles que partem daqui desta vida com Jesus. A vitória não é daquele que para pelo caminho, daquele que desiste da caminhada, daquele que desiste de lutar, daquele que desiste de caminhar com Deus. Não, a vitória pertence àquele que caminha com Cristo e vai até o fim com Ele. Enfrenta dificuldade, não tem problema, o Senhor está comigo. Ele disse que está e está me dando vitória. Amém? Em quarto, Ele recomenda não se envolver com as coisas que venham distrair ou afastá-lo do propósito pelo qual foi chamado. Ser distraído, pastor?
Esta, gente, tem sido uma das armas poderosas que o diabo tem usado. Atrair a atenção das pessoas. Atrair a atenção. Algum tempo atrás eu preguei aqui, né? O que tem atraído a tua atenção? O que tem chamado a tua atenção? Quantas pessoas se distraem no caminho? Se você estiver no volante, estiver no trânsito, qualquer distração pode causar um acidente. Quantas pessoas têm perdido a vida com Deus porque têm se distraído com coisas que têm encontrado pelo caminho? E olha que muitas coisas são coisas banais. Tem gente hoje que tem perdido a fé por causa das redes sociais. Quantas coisas têm atraído a sua atenção, têm roubado tua paz, conversinha daqui e dali, o que esse, o que aquele falou, porque aquele outro, quem tanto admirava, perdeu a fé, então eu vou perder também, porque uma pessoa como ela desviou, como é que eu posso continuar firme? O diabo chama a atenção para tantas coisas que parecem sérias e coisas que não têm seriedade nenhuma. Paulo diz: tenha cuidado, não se distraia, não se embarace com as coisas dessa vida, com aquilo que alguém te apresenta, com aquilo que o diabo usa para te roubar a tua paz, roubar a tua atenção. Mas em quinto lugar, ele diz que ele recomenda que Timóteo deveria seguir as regras. Seguir o quê? Regras. Tudo na vida precisa ter regras e ordens. Se quer ter progresso, precisa ter regras e ordens. E é justamente isso que Deus fala para Josué. Voltemos ao texto, Josué 1:7. Somente seja forte e muito corajoso, tendo o cuidado de obedecer a toda lei ou a toda instrução. Amém? Toda lei ou toda instrução, tudo que você aprendeu do meu servo Moisés, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Observa, Josué. Meus amados, na nossa caminhada ministerial, quantas pessoas a gente encontra pelo caminho que querem, elas almejam vencer, mas não querem seguir regras. Elas não gostam de seguir regras, se incomodam de seguir regras. E por não seguir regras, tem muita gente que não para emprego, não consegue manter o casamento, não consegue manter-se em pé diante de Deus. Porque Deus é um Deus ordeiro e nos dá regras a seguir. Amém? Você quer ser abençoado? Olha para as Sagradas Escrituras e veja ela como a constituição do reino dos céus. Por exemplo, se um motorista ele sai e não obedece às leis de trânsito, se ele não causar um acidente, ele vai voltar cheio de multa para casa. E tem gente
Vez ou outra acontece aí, pessoas que têm o carro apreendido e ele abandona o carro para lá porque já tem mais multa do que o valor do carro. A multa já supera o valor do carro, então ele nem compensa ir buscar. Pessoas que não seguem regras. Agora, se eu sou de Deus e se eu quero ser abençoado, eu preciso seguir as regras. Por que é que tem pessoas que estão na cadeia? Porque não seguiu as regras, não seguiu as instruções, não seguiu as leis. Em Deus é da mesma forma. Você quer ser abençoado? Quer vencer? Siga as normas estabelecidas por Deus. Olha para as Sagradas Escrituras e observa o que Ele espera de você. O que Ele quer de você. Ele quer fazer você um vencedor, mas não basta você dizer: Deus me abençoa, Deus abençoa minha casa, abençoa meu casamento. Mas às vezes ela não quer seguir as regras. Sinceramente, tem muitos familiares que nunca entregam a vida para Jesus, porque elas olham para aquelas pessoas que estão na igreja e dizem: desse jeito não dá. Na igreja é de uma forma, em casa é outra totalmente diferente. Verdade ou não? A Bíblia diz que devemos ser luz, e luz ilumina as trevas. Jesus também diz que devemos ser o sal da terra, e o sal, ele evita apodrecer o alimento, ele conserva, mas também põe sabor à comida. E como eu já falei aqui em uma outra oportunidade, o sal verdadeiro, não esse sal que se compra no supermercado, o sal verdadeiro, ele é essencial à vida. Amém? Essencial à vida. Então, se você é de Deus, você tem que levar vida para dentro da sua casa, vida para o seu trabalho. As pessoas têm que olhar para você e ver que você vive a vida de Deus neste mundo. E que vai te procurar para pedir oração, vai procurar você para pedir um conselho, vai procurar você para conversar, porque está aflito, porque está com dificuldade, porque quer o que você tem. E se você tem, você pode dar. Aleluia. É a palavra de Deus, gente, que vem a direção, então nós temos que olhar para ela. Mas por quê? Porque a nossa luta, gente, não é contra a carne. A nossa luta não é contra as pessoas. Olha o que diz Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não é no céu, é na atmosfera. Essa região celestial aqui não é no céu onde Deus está, é na atmosfera. Paulo diz: olha, o teu inimigo não são as pessoas, não é o teu vizinho, não é o teu amigo, não é o teu irmão, não é um membro da família, não é um colega de trabalho, não é o teu patrão. O teu inimigo é espiritual. Então você não pode atirar no alvo errado. Você não pode combater o inimigo errado. Você tem que focar no inimigo correto, que são os demônios, que são os espíritos das trevas, que lutam para destruir a tua vida.
para te afastar de Deus, para causar a tua vida um inferno. É este inimigo que nós temos que combater. É este inimigo que a igreja tem que combater. Quando começamos a combater as pessoas, estamos errando o alvo. Estamos errando o alvo. Então Paulo deixa bem claro para os irmãos de Éfeso: irmãos, saibam, o vosso inimigo não é de carne, é espiritual. Mas pastor, são pessoas que têm se levantado contra mim. Mas eles não são os teus inimigos. Ore por ele. Ore por eles. Ore pela sua amiga, pelo seu amigo, pelo seu colega de trabalho. Ore pelo seu patrão. Ore pelo membro da família. Ore por aquele que te odeia. Ore por aquele que diz que quer ver o teu fim. Ore e abençoe ele. Ore. É quando você ora por ele e você busca o bem dele, que Deus vem ter socorro, que Deus vem abençoar você. Então não erre o seu alvo. Amém? 2 Coríntios 10:4 diz: as armas com as quais lutamos não são o quê? Humanas. Pelo contrário, são poderosos em Deus para destruir fortalezas. Se o nosso inimigo não é carnal, então nós não podemos lutar com armas carnais. Nós não podemos lutar com armas físicas. Nós não podemos lutar com as armas que o mundo conhece, mas nós precisamos lutar com as armas adequadas, que são as armas que são poderosas em Deus. Armas espirituais preparadas para aqueles que de fato querem vencer. Quem quer vencer aqui fala aleluias. Então, eu trouxe aqui algumas dessas armas. Impossível enumerar todas, mas aqui eu acredito que estão as principais. Primeira arma que eu trouxe: conhecimento da verdade. Como? Esta é uma arma, pastor? É. Olha o que Jesus diz em João 8,32, texto bastante conhecido, né? E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Lembre-se que não é a verdade em si que liberta, é o conhecimento dela. A Bíblia é a verdade, mas se você estiver na sua casa e você não conhecê-la, ela não vai te fazer nada por você. Você precisa conhecê-la, você precisa saber o que está escrito nela, para que ela possa surtir efeito na tua vida. O que esse conhecimento da verdade quer dizer? Você precisa saber a sua situação. Tem gente que não sabe onde está, e por não saber onde estar, por não saber o que está passando, por não saber a sua situação, por não saber o porquê está enfrentando certa circunstância, ela não sabe o que fazer para vencer, e não sabe também onde vai chegar. Então, tenha o conhecimento da verdade. Onde você está? Qual a sua situação? Onde você se encontra? O porquê dos seus problemas? O que te escraviza? E o que precisa fazer para ser liberto? Você precisa ter essa verdade clara. Amém? O médico, o verdadeiro médico, quando alguém vai se consultar com ele, antes dele passar algum medicamento, ele pede uma bateria de exames para saber o que você tem. Depois que descobriu a causa, aí ele agora começa a tratar o problema. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade, associada com a atitude de vencer, te leva a lutar para não permanecer na situação que você se encontra. Então, procura entender.
Não fica tirando de qualquer forma, culpando esse, culpando aquele. Qual a causa real do teu problema? Dos medos que você enfrenta? A causa real das tuas enfermidades? A causa real dos problemas da sua casa, do seu casamento? Ah, pastor, o problema do meu casamento é ele. Não, pastor, o problema do meu casamento é ela. Pare de culpar. Pensa e analisa. Onde surgiu toda essa dificuldade? E procura tratar o problema na raiz. Amém? Tenha conhecimento da verdade. Mas o conhecimento da verdade também é conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o seu Filho, a quem Ele enviou. E conhecer também o seu plano para a sua vida. Porque não basta você saber, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é forte, Deus é isso, Deus é aquilo. Não, Jesus é Filho de Deus. Mas qual o plano dele para você? Você sabe? Você sabe por que Jesus morreu na cruz? Você sabe por que ele veio? Ele veio para me salvar, pastor. Mas isso é um conhecimento muito raso. Se aprofunde nesse conhecimento. O diabo quer te tornar sempre um ignorante acerca da vontade de Deus. Quanto mais ignorante você for, melhor será para ele. É igual muitos políticos. Quanto mais ignorante o povo for, melhor para eles. Assim é o diabo. Entendeu? Quanto mais ignorante você for acerca de Deus, melhor. Porque você não vai lutar para vencer. Você vai se sujeitar à sua circunstância, à sua situação qual você está vivendo. Levanta a cabeça. Procura conhecer a Deus. Amém? Paulo também fala que devemos estar cingidos com a verdade. Está o quê? Efésios 6,14, ele diz, cingindo-se com... O que é cingir, gente? Cingir é apertar em volta. É você pegar o cinto, ele dá, o exemplo aqui do cinto que aperta em volta. Que a verdade acerca de Deus, de Cristo e de seus planos sobre a sua vida esteja a te envolver. Que você esteja convicto de quem é Jesus. Que você esteja convicto de quem é Deus. Que você esteja convicto qual o plano, qual o propósito de Deus para a tua vida. Que você tenha convicção não apenas em mente, mas da tua alma, do teu coração. Convicção plena. Amém? Que você não apenas creia, mas você tenha plena certeza do que Ele tem para você. Porque assim você vai levantar a cabeça e vai dizer, ninguém me segura, eu vou vencer. Eu vou vencer. Enquanto existir sombra de dúvida, você vai estar vacilando, você vai estar em cima do muro. Então, joga fora, elimina estas dúvidas e tenha plena convicção de fato de quem é o Senhor. Segunda arma, o perdão. Como? Perdão, pastor. O perdão é algo ignorado por muitos. E até mesmo no meio cristão. Quanta gente raivosa, rancorosa existe no meio daqueles que dizem ser de Deus. Quanta
tanta gente assim. Se soubéssemos o que significa o perdão, jamais permaneceríamos escravos. Mas infelizmente, muitas pessoas estão vivendo escravizadas, e muitas delas vão estar escravizadas por toda a vida, porque se recusam a perdoar. Mateus 6, 14 e 15, o que é que Jesus fala? Pois se perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Presta atenção que Jesus associa aqui, condiciona aqui, o perdão dos seus pecados ao perdão seu dispensado ao seu irmão. Ele diz: se você perdoar, você será perdoado. Mas se você não perdoar, o Pai também não te perdoará. Mas por quê? Por quê, pastor? Deus se vinga disso? Não, gente, porque se você não está disposto a perdoar, você vai estar sempre preso pelo ódio, pelo rancor. A tua alma vai estar presa. E se você se recusa a se libertar deste ódio, deste rancor, como Deus vai te perdoar? Como Deus vai te perdoar? Se você se recusa a se libertar desse lixo que te prende. A falta de perdão faz que as portas da maldição estejam abertas. E muita gente está debaixo de maldição por causa disso. Muita gente não prospera por causa disso. Muita gente vive escrava, doente, perturbada por causa disso. E muita gente já morreu por causa disso, física e espiritualmente. Tem gente amarga, já destruíram o casamento, amizades, por causa da ausência do perdão. O diabo faz a farra, faz a festa na vida de uma pessoa que se recusa a perdoar. Olha o que diz Paulo em 2 Coríntios 2,10. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor de vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos suas intenções. Paulo diz: olha, irmãos, se vocês perdoam alguém aí, eu também perdoo. Se é que eu tenho alguma coisa para perdoar, mas eu perdoo. Por que eu perdoo? Para que o diabo, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, para que Satanás não tenha oportunidade de causar algum problema entre nós e impedir a nossa comunhão com Deus. Gente, se você não usa a arma do perdão e se você se recusa a perdoar, o diabo irá sempre escravizar você, com medo, com esfriamento espiritual, com incredulidade, porque a ausência do perdão te afasta da presença de Deus. Que nada, pastor, eu não perdoo fulano de tal há tanto tempo, mas eu nunca deixo de vir para a igreja. E quem disse que estar no templo, participar do culto, significa que você está em plena comunhão com Deus? Judas caminhou com Jesus 3 anos e meio e não tinha comunhão com Cristo. No final demonstrou ser um traidor, e João disse que ele ainda era ladrão, mas estava ao lado de Jesus. Meus amados, se você se recusa
a viver o que a palavra de Deus ensina, a tua vida vai estar aberta para maldição e você não consegue vencer absolutamente nada. Entendeu? Terceira arma, submissão a Deus. Eu disse? Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Perceba que antes de resistir ao diabo, você tem que se sujeitar, de se submeter a Deus. Submeter-se a Deus. Gente, não adianta. Tem pessoas que estão dizendo que não, que o diabo está amarrado, sai para lá Satanás, vai embora, e ele não vai. Porque ela não está disposta a fazer o que Deus falou para Josué, a obedecer a sua palavra sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Muitas pessoas não são dispostas a se curvar à vontade, à soberania de Deus. Elas querem viver a sua vida. Aí depois fica querendo expulsar demônio. Com que autoridade? Com que autoridade? O sangue de Jesus tem poder. Sim, tem, o sangue de Jesus tem poder. Mas na vida de quem? De quem se submete à vontade do Pai. Esse sangue é poderoso, mas para aqueles que vivem de acordo com a sua palavra, aquele que busca a sua presença, esse sangue tem todo o poder. Amém? Então submeta-se, sujeite-se a Deus. Aí depois que você se sujeitar a Deus, aí você pode resistir a Satanás. Por quê? Porque ele não obedece o teu nome, ele não obedece a tua presença, ele não respeita a tua presença, ele respeita a presença de Deus através de Cristo em você. É Deus que ele respeita, não você. Agora, se Deus está em você por Jesus Cristo, aí sim, ele não vai poder tocar em você. O que é que João diz? Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Mas quem é de Deus, não é quem diz que é de Deus. Não é apenas aquele que diz que crê em Deus, é aquele que de fato é de Deus. Aleluia! Aleluia! Quarta e última arma que eu trouxe aqui hoje. Só que aqui eu trouxe 3. É uma arma tríplice: fé, jejum e oração. Fala. Mais uma vez. Vamos lá. Mateus 17:14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração
e pelo jejum. Um texto bastante conhecido, inclusive quarta-feira passada nós tratamos desse caso aqui. Mas, presta atenção uma coisa. Veja que Jesus disse que eles não conseguiram expulsar o demônio, porque a fé deles era pequena. Era pequena. Mas não apenas era pequena, lhes faltava jejum e oração. Então, precisamos entender que a fé vem quando nós ouvimos a palavra de Deus. Eles estavam ouvindo, mas por que a fé deles era pequena? Não está se firmando ainda? Jesus disse que mesmo com todos os sermões, com tudo quanto eles tinham ouvido, a fé deles ainda era pequena. Mas a fé, ela precisa crescer. Ela não nasce grande, ela nasce pequena. Mas ela precisa crescer, se fortalecer e se tornar grande. Por isso precisa existir dedicação em ouvir e em praticar. Aleluia! Agora, gente, o jejum e a oração têm um aspecto muito importante nessa batalha. Eu preciso batalhar com conhecimento, firmado na promessa de Deus, mas eu preciso batalhar também firmado na minha vida de jejum e oração. Eu preciso conhecer a verdade, né? Eu preciso, quais são as outras armas? Fala, conhecer a verdade. Eu preciso perdoar o meu irmão, aprender a perdoar. Eu preciso me submeter a Deus. Tudo isso eu faço por fé. Quando eu conheço a verdade, a fé nasce. Porque eu creio, eu perdoo. Porque eu creio, eu me submeto. Mas nessa submissão, eu preciso crescer. Aí vem o jejum e a oração. O jejum, gente, tem a função não de forçar Deus em fazer algo em nosso favor. Não. Tem gente que jejua pensando que vou jejuar para que Deus me abençoe nisso aqui. Amém, Ele vai abençoar. Mas não fica pensando que por causa do jejum você vai obrigar Deus a fazer alguma coisa por você. A sua vida precisa vir de acordo com a sua palavra. Mas o que o jejum faz, pastor? O jejum nos quebranta diante de Deus. O jejum nos quebranta. Quebrantar é prostrar, é deixar de resistir, é se render. Ou seja, o jejum não muda Deus. Deus é imutável. Ele muda a mim, Ele muda você. Quando você jejua, você muda. Os teus conceitos mudam. A tua sensibilidade com Deus muda. Não é Deus que muda, é você que muda. Você passa a ver Deus de uma forma diferente. Você passa a entender a palavra de Deus, que é algo que você não entendia. Porque você deixou de resistir. A sua carne agora está sendo quebrantada. Você está se prostrando diante de Deus. Você está resistindo o seu ventre para passar um tempo com Deus, na presença de Deus. Aí quando Jesus diz, essa caça de demônio não sai por causa só sai com jejum e oração, Ele está dizendo, vocês precisam se quebrantar mais, resistir menos, se render mais ao Pai. A fé de vocês é pequena, porque vocês ainda estão olhando para vocês. Olhe para o Pai.
olha para Deus. Aleluia. Meus amados, você começa a jejuar, sem que você perceba, você começa a mudar diante de Deus, a sua visão, a sua maneira de enxergar Deus, a sua maneira de crer em Deus, a sua maneira de compreender a palavra de Deus, começa a mudar. Deus começa a tratar com você de uma forma diferente, porque agora você está se rendendo a Ele. E é nessa rendição ao Pai que Deus começa a tratar com você, porque Ele encontra espaço na tua vida, porque agora você permite que Ele faça algo que Ele não encontrava antes, agora Ele está encontrando, porque agora você está se rendendo ao Pai. Amém? O jejum nos leva a uma posição de obediência. Obediência. A oração é aquele momento em que nós buscamos a Deus, não apenas para pedir. Não confunda que a oração é o momento onde você se apresenta na presença de Deus para dizer eu quero isso, eu quero aquilo. Não, oração é o momento onde você adora. É um momento onde você desfruta da presença de Deus. É um momento onde você quer estar com seu Pai. Você tem prazer em Deus. Por isso que aquela oração corrida, nervosa, dificilmente traz efeito. Gasta tempo com Deus. Pastor, eu não tenho muito tempo. Mas que seja 5, 10, 15 minutos, mas que esse tempo seja exclusivamente com seu papai. Que você se desligue de tudo e de todos. Agora sou eu e o meu Pai. Amém? Você vai ver que cada dia a tua vida vai estar necessitando mais de Deus, você vai querer mais de Deus. Isso com prazer. Então, somando a sua fé ao jejum e à oração, os nossos momentos de intimidade com Deus se tornam poderosos. E são nesses momentos que você vence todas as batalhas. Aleluias, aleluias. Cinja a sua vida com a verdade, envolva-se na verdade. Aprenda a não deixar rancor e ódio no teu coração impedir a tua intimidade com Deus. Submeta-se a Deus e seja uma pessoa que faz que a sua fé cresça através da oração, através do jejum e através da leitura da palavra, do conhecimento das Sagradas Escrituras. Cresça em Deus. E na medida que você vai crescendo, você vai rompendo, você vai vencendo, em o nome do Senhor. Porque Ele te chamou para ser um vencedor e não um fracassado. Aleluia! E aqui a gente chega à conclusão de hoje. Salmo 37, 4. Diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu. O que é deleitar? Ter prazer em Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele. Primeiro tenha prazer. Esse prazer precisa se somar com a confiança, a sua entrega a Ele. E quando você confia, quando você tem prazer nele e você se entrega ao Senhor, com confiança, Ele vai agir na tua vida, na tua alma e no teu coração, te dando vitória. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições ou orações que nós fazemos. Faça isso com prazer, com amor, com rendição ao Pai. Fiquemos em pé, por favor, em nome do Senhor. Vamos orar? Vamos orar, vamos falar com o Pai.
Tenha prazer em estar com Deus. Tenha prazer de estar na presença de Deus no culto. Tenha prazer de estar na presença de Deus na oração. Tenha prazer de jejuar, de buscar a Deus, de clamar ao Senhor. Tenha prazer. Por quê? Porque são essas pessoas que terão suas vidas mudadas.